Boa noite, um abraço para você que a partir de agora acompanha com a gente o PUC TV Esportes deste domingo, dia 8 de junho de 2014. Um dia triste para o futebol goiano e para o futebol brasileiro. Aliás, desde ontem, né? Muito triste para todos nós com o falecimento do Fernandão, craque revelado no Goiás, que jogou no Internacional, na França, na seleção brasileira. Ele que nos deixou na madrugada de ontem em um acidente de helicóptero em Aruanã. Fernandão e mais 4 pessoas morreram no acidente. E toda a cobertura sobre o falecimento do Fernandão, o que fez o Fernandão pelo futebol goiano e nacional, a repercussão, o que o torcedor fez de homenagem ao Fernandão, você acompanha no programa de hoje aqui na PUC TV. Assim como Seleção Brasileira com o André Isaac, ao vivo da Granja Comari, e também a derrota do Vila Nova, mais uma na última sexta-feira, 1-0 para o Joinville, lá em Santa Catarina. E nós temos um novo WhatsApp, hein, para você fazer o programa com a gente. Mudou. Coloque aí na tela, por favor, o nosso novo WhatsApp. O número é simples e fácil de você decorar. 62-8599-1000. 62-8599-1000 é o nosso novo WhatsApp para você fazer o PUC TV Esportes com a gente e mandar sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. A gente tenta ler todas aqui no ar. Comigo hoje nas opiniões, o Jean Damas e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite, Jean, boa noite aos amigos de casa. Eu vim de preto hoje, não foi por acaso não, foi em luto também ao Fernandão, porque era uma pessoa de bem, né? O futebol precisa de pessoas como o Fernandão, do caráter dele. Infelizmente, a gente acabou perdendo de jovem, né? 36 anos de idade apenas. Então, um final de semana, como você já destacou no início, muito triste pelo passamento do Fernandão. Jean, tudo certo? Tudo certo. Tristeza, né, Wender? Sem dúvida alguma, é um susto quando se ouve que um jovem como o Fernandão, um ídolo, uma estrela do futebol, uma pessoa que era querida por todos os setores envolvidos com o futebol, você acha até que quem está anunciando, quem postou a matéria, se trata de uma matéria errada ou de um fake, alguma coisa assim. Agora, o fato é que entra para a história um ídolo, né, talvez o maior ídolo do Internacional de Porto Alegre, um dos maiores ídolos do Goiás, um atleta 100% compenetrado, profissional, de alto caráter, né? Quem perde, sem dúvida alguma, é o futebol, a sociedade, né? Que o Fernandão e a família dele, principalmente a família dele, possa ser consolada e que ele possa viver em paz, né? Ao lado do Senhor lá no céu. Agora é se apegar a Deus, né, Jean? Se apegar a Deus. Não tem saída. Não tem. E aí ficam as manifestações, né, os sentimentos para a família. Bom, você deve uma explicação para o telespectador, o que foi na mão, mas daqui a pouquinho você vai dar essa explicação. E na sequência do programa, uma notícia: o Goiás perdeu uma ação em primeira instância na Justiça para o ex-presidente Raimundo Queiroz e para a RF Sports. Aquele problema lá de 2009, Edminho, Raimundo, Ailê, e o Goiás perdeu uma ação milionária em primeira instância. Daqui a pouquinho mais detalhes no programa. Daqui a pouco também o André Isaac ao vivo da Granja Comari. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Faça o programa com a gente. O nosso novo WhatsApp é o 8599-1000. 8599-1000. É claro que tem que colocar o 62 antes. 8599-1000. Já temos aqui as primeiras manifestações sobre o falecimento do Fernandão. E a Luciana Vitorino preparou um material para a gente de como aconteceu o acidente, como se deu a morte trágica de Fernandão e mais 4 amigos na madrugada de ontem.
Ex-atacante do Goiás Esporte Clube e do Esporte Clube Internacional, Fernando Lúcio da Costa, conhecido como Fernandão, morreu na madrugada deste sábado, na queda de um helicóptero na cidade de Aruanã, cerca de 315 quilômetros de Goiânia. O acidente ainda vitimou mais 4 pessoas. Segundo a Polícia Civil, a aeronave caiu por volta de 1h da manhã. Dentre as vítimas está Milton Ananias, coronel reformado da Polícia Militar, Edmilson de Souza Lemes, vereador de Palmeiras de Goiás pelo PSDB e cabo da PM, Lindomar Mendes Vieira e Antônio de Pádua Ferreira, primo do governador Marconi Perillo. Fernandão chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Bom, a notícia tomou conta do noticiário nacional, deixou todo mundo chocado. E Cleison Teixeira, eu confesso que quando eu vi no WhatsApp, foi inclusive a Luciana Vitorino que me passou a notícia, era 4 horas da manhã mais ou menos, eu fiquei meio sem entender, sem reação. Quando a pessoa é muito conhecida, é um ídolo que a maioria gosta, você sente assim na hora, né? O impacto como se fosse alguém da família, e foi essa a minha reação. Foi a sua também, Cleison? Foi, eu te confesso que eu fiquei meio que estarrecido no momento, quando eu fiquei sabendo. A gente fica com o coração quando partido, falou Fernandão, né? Na hora eu nem liguei, assim, eu imaginei aquele Fernandão jogou no Goiatuba, pensei assim, de repente um jogador já um pouco mais velho, teve algum problema. Mas aí quando falaram o Fernandão, foi o Fernandão do Goiás, a gente fica tentando entender, né, o que acontece. Até tem informação que tinha sido de um acidente, né, mas a gente fica estarrecido daquilo que você falou. E às vezes até pela convivência. Lógico que eu não tinha uma convivência muito grande com o Fernandão, mas o pouco tempo que a gente pôde conviver, trabalhar próximos, em entrevistas, participação, eu tenho alguns amigos que são amigos do Fernandão, o mais próximo deles recente é o Marcelo Borges, que eu tive a oportunidade, o Marcelo muito amigo também do Fernandão. Então a gente conhece, já tinha, né, referência do Fernandão como caráter, como pessoa, e você passa a saber mais do dia a dia do cara, dos hábitos e da forma de viver, que é muito próximo da gente também, tem um jeito de agir, e isso traz ainda mais a simpatia da gente, né? E aí foi aquela situação que você colocou, a gente parece que sente que é alguém da família, né? E realmente muito consternado, muito chocado, abalado com essa situação. Te confesso que ontem foi, assim, nos primeiros instantes foi meio difícil até de engolir essa notícia, mas fazer o quê, né? Um repórter da Rádio Gaúcha, viu, Jean, ele fez um artigo ontem para o jornal 0 Hora, a imagem que vou ficar de Fernandão. Aí a foto que ele bateu do Fernandão com os filhos no estádio Serra Dourada antes do amistoso Brasil e Panamá. E ele contou a história que o Fernandão, quando viu os profissionais de imprensa de Porto Alegre, foi até aquela grade que separa as cadeiras para as tribunas de imprensa, quando tem jogos, porque aumentam as tribunas, e ele gritou pelo rapaz, falou, pô, vim aqui dar um abraço em vocês, tá aí você, tá o fulano, tá o Beltrano e tal, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo certo? E o rapaz colocou no texto, Fernandão nos atendeu bem e só foi retirado da conversa quando seus filhos começaram a reclamar. Vamos logo, pai, vamos logo e tal. E aí o rapaz bateu uma foto bonita no Serra Dourada, Fernandão nas cadeiras, comendo pipoca com um casal de gêmeos ao lado dele. O Fernandão tinha uma filha mais velha de um outro relacionamento. Parecia ser uma pessoa muito acessível, né, Jean? Era assim no Goiás, tratava todo mundo muito bem e não só aqui, como em Porto Alegre, com os amigos. Conheço uma pessoa que trabalhava com o Fernandão, o Thiago Sampaio, e só tinha coisas boas para falar do Fernandão. Quando jogava fora nos atendia muito bem. Eu lembro uma vez que o Internacional, o assessor chegou antes e falou, olha, ninguém do Inter vai falar, o Inter veio jogar aqui em Goiânia. Ele veio e falou, né? E falou, o pessoal vai passar, não, eu quero falar com o Fernandão. Não, do Inter ninguém vai falar. E o Fernandão foi passando e eu ainda gritei, falei, Fernandão, fala rapidinho aqui. Aí o assessor veio e falou, não, deixa eu atender o pessoal, aqui são meus amigos, eu quero. E tudo que eu li do Fernandão fazia referência à educação dele. Sem dúvida. Uma pessoa educada com todo mundo. Talvez o depoimento mais emocionante que eu vi, embora não tenha chorado no depoimento, foi do Abel Braga, que se relacionou muito tempo com o Fernandão no Internacional, era o técnico do Fernandão quando foram juntos campeões do mundo pelo Internacional, dizendo que o Fernandão nem merecia choro, que era uma pessoa espetacular, deveria lembrar do Fernandão sempre com sorrisos, porque era um profissional altíssimo, um jogador espetacular, um homem na acepção completa da palavra,
Então, são essas informações que eu guardo do Fernandão. E a idolatria colorada por ele nesse momento em Porto Alegre fala mais do que qualquer palavra que possamos falar. E nós temos um VT, daqui a pouco na sequência do programa vamos rodar, é de emocionar. O Cleison Teixeira que pegou um VT de Porto Alegre, uma missa que foi celebrada hoje, no Gigantinho, pelo Fernandão, a coisa de arrepiar, nós deixamos na íntegra com o áudio, daqui a pouquinho o nosso telespectador vai ter a oportunidade de acompanhar. Daqui a pouco também o André Isaac, ao vivo da Granja Comari. O André, inclusive, conversou com ex-jogador, gente da imprensa que conviveu com o Fernandão. Daqui a pouquinho o André Isaac ao vivo. Mas a Luciana Vitorino preparou uma outra matéria contando um pouquinho da carreira do Fernandão. Fernandão nasceu em Goiânia e iniciou a sua carreira nas categorias de base do Goiás Esporte Clube. Entre os anos de 1995 e 2001, conquistou 5 campeonatos estaduais, 2 Copas Centro-Oeste e 1 brasileiro na Série B, sempre na posição de meia. Depois seguiu para a Europa, onde jogou pelo Olympique de Marselha, quando passou a atuar como atacante. Ele também jogou no Al Gharafa, do Catar. Em 10 de julho de 2004, ele estreou com a camisa do Internacional em uma partida contra o Grêmio, quando foi o responsável pelo 1000º gol da história do Clássico Grenal. No Colorado, Fernandão ainda foi o capitão do time nas conquistas da Libertadores e Mundial de 2006. Em 2009, o atacante retornou ao Goiás. Em um dos jogos, fez esse gol de cabeça e, em seguida, se transferiu para o São Paulo. Se aposentou em 2011, quando estava no tricolor paulista. Passou, então, a participar da diretoria do Internacional e, mais tarde, assumiu o posto de treinador do clube. Recentemente, Fernandão estreou como comentarista no Sport TV, onde participaria da cobertura da Copa do Mundo. O último dia de Fernandão foi vivido na cidade de Aruanã. Em imagens registradas por um amigo em redes sociais, ele aproveitou a tarde ensolarada na fazenda Aricá e passeou de lancha. É lamentável, é muito triste mesmo para a gente que gosta de futebol, para a família então nem se fala, a perda de um craque, de um ídolo. O André Isaac já está ao vivo com a gente, direto da Granja Comari. Hoje a seleção brasileira se reapresentou após a vitória de sexta-feira contra a Sérvia. O André já lá posicionado, bem agasalhado. André Isaac, boa noite, André. Como é que você recebeu essa notícia aí na Granja Comari da morte do Fernandão? E você ouviu pessoas que conviveram com ele e também lamentaram a sua partida, né, André? Boa noite, Pasqueto. Um abraço para você, um abraço para o Cleison Teixeira, um abraço para o Jean, um abraço a você ligado na PUC TV. Nós estamos aqui lado a lado com a seleção brasileira. Estava voltando de São Paulo, viu? Estava voltando de São Paulo quando tive essa informação e fiquei muito chateado e no momento, até no início, a ficha não cai. Confesso que a ficha foi cair a partir do momento que a gente começou a ver a repercussão. Até te liguei ontem à noite, Pasqueto, porque aí a gente viu a repercussão da situação em Goiânia, a repercussão em Porto Alegre, e hoje cedo, conversando com companheiros de imprensa aqui na Granja Comari, a ficha começa a cair. E eu conversei com algumas pessoas sobre esse assunto, entre eles o Dadá Maravilha, o peito de aço, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro em todos os tempos. Ele também lamentou a morte de Fernandão. Dadá Maravilha. Tristeza, porque há uns 30 dias atrás eu estive com o Fernandão em Porto Alegre e nós brincamos muito e uma coisa muito me marcou, porque eu fiz amizade com o Índio, que é jogador do Inter. E eu peguei e comecei a falar muito bem do Índio, aí o Filipão ficou com ciúme. Aí ele falou assim, pô, Dadá, você ficou amigo do Índio? Eu digo, amicício do peito. Aí ele falou, então eu vou falar com o Índio, que eu abracei o rei Dadá, ele me abraçou e nós ficamos conversando. A criatura humana maravilhosa, eu tenho certeza que ele já deve estar com Deus. Então tá aí, o sentimento do Dadá Maravilha sobre essa situação. Fernandão, que já atuou no Toulouse de volante, já atuou de meia no Internacional e começou a sua carreira como centroavante
na equipe do Goiás, então ele jogou na posição da Maravilha. E pela manhã, quando chegava aqui, uma situação me chamou muita atenção e até me emocionou no momento. O Wellington Campos, nosso companheiro, me mostrava uma imagem que estava, inclusive, no blog do Cleuber Carlos. Ele me chamou e falou: olha, André, olha o que o Cleuber colocou aqui. Foi aquela foto que está circulando o mundo inteiro, daquela torcedora do Grêmio, que foi lá colocar flores no estádio Beira Rio. Aquela imagem emociona qualquer pessoa. Então, a gente recebeu mensagens também de vilanovenses lamentando a morte do Fernandão, de gremistas lamentando a morte do Fernandão. Então a gente vê o tanto que essa pessoa era querida. E o Wellington Campos, nosso companheiro da rádio Itatiaia, falou também sobre a morte de Fernandão. André, o coração ficou partido, né? Primeiro pela maneira que foi. E acompanhando a mídia goiana, a mídia gaúcha, a gente fica muito comovido. O Fernandão morreu muito novo, aos 36 anos, com muito futebol pela frente, com muita vontade de viver, com muita coisa para realizar ainda. Foi uma daquelas coisas trágicas que acontecem na vida da gente e a ficha demora a cair. Até agora não dá para acreditar que o Fernandão morreu daquele jeito, na queda de um helicóptero pela madrugada dentro de um rio. E quem também sentiu bastante foram os nossos companheiros do Rio Grande do Sul. Os companheiros da Rádio Gaúcha, por exemplo, o José Alberto Andrade, que vai dar o depoimento agora, ele disse que na rádio falou: para tudo, nós temos que falar sobre isso, temos que falar sobre o Fernandão. Pegaram e mandaram um repórter na hora de Porto Alegre para Goiânia para acompanhar o velório, para acompanhar todas as informações. E o José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, falou sobre a morte de Fernandão. A morte do Fernandão, se a gente for fazer algum paralelo para o público entender, o pessoal de Goiânia certamente tem alguma coisa aproximada do que está acontecendo. A morte do Fernandão em Porto Alegre está impactando aquilo parecido assim com o que para o Brasil foi, eu não estou comparando os dois casos, a morte do Ayrton Senna. Porque são pessoas que saem da rua, especialmente os torcedores do Inter, que saem às ruas em direção ao estádio Beira Rio, que está fechado em função da Copa do Mundo, e a frente do estádio Beira Rio está sendo tomada com flores, cartazes, homenagens de todos os tipos. E o mais interessante, de torcedores do Internacional, 99%, agora tem torcedores do Grêmio que vestem a sua camisa do Grêmio, vão até lá sem nenhum tipo de confronto, rivalidade, mostrando assim o que era a grandeza do Fernandão para o futebol gaúcho, não só como jogador dentro do campo, mas para o futebol gaúcho. E tem uma história muito curiosa. O Fernandão, na decisão do título mundial em Yokohama, ele foi uma espécie de arquiteto do esquema tático do Inter. Claro que o Abel era o técnico, o Abel foi o responsável pela armação da equipe. Mas o Fernandão, num dia antes do jogo, e isso a gente pôde testemunhar quase que por acaso, ouvindo a conversa do Fernandão no quarto do Abel, no hotel em Yokohama, o Fernandão dizia para o Abel quais eram os pontos principais a serem tratados naquela partida, no que o Abel concordava e achava um jeito de colocá-lo em campo. Então, quer dizer, o Fernandão teve, de fato, também esse componente, de ter jogado uma partida, ter se submetido a ser marcador naquele jogo e ter saído no segundo tempo completamente extenuado, sendo substituído. E aí, agora a gente vê que tem o lado simbólico, tem o lado aquele assim, que a coisa é para acontecer mesmo. O substituto do Fernandão foi o cara que fez o gol do título do Inter. Então, vão se criar muitas místicas em cima de alguém que é muito grande na história do Inter e que agora é uma grande saudade. Infelizmente, né, uma triste coincidência, né, nesses últimos dias, não é a primeira vez que eu procuro aqui companheiros de imprensa para falar da morte de pessoas ligadas ao futebol. Antes dessa preparação para a Copa, teve a morte do Luciano do Vale, depois a morte do Maurício Torres, da TV Record, a morte do Marinho Chagas, ex-lateral da Seleção Brasileira, e agora a morte também precoce do Fernandão, com apenas 36 anos de idade, Pasqueto. Infelizmente, André. Continue com a gente aí, André. Daqui a pouquinho você volta com mais da Seleção Brasileira. A repercussão ainda é muito grande sobre a morte do Fernandão, em cima daquilo que o André disse, de outros torcedores também se manifestarem sobre a morte do Fernandão. Aqui já várias mensagens no nosso novo WhatsApp,
que é o 8599.000. Mais que um atleta, perdemos um grande ser humano. Torcida do Goiás tem que valorizar mais seus ídolos. Eduardo Cabral. Tá dada a sua mensagem, Eduardo. Aqui, ó, sou vilanovense e fiquei triste com o falecimento do Fernandão. Além de um excelente atleta, um cara reto e de um caráter intocável. Meus sentimentos à família. Pedro Nélio, Jardim Gardênia, abraços. Mais mensagens aqui também, ó. Realmente o Fernandão era um cara diferenciado. Tive que levar minha mulher lá na Serrinha e olha que sou tigrão, mas ele era um grande caráter. Que descanse em paz. Pasqueto, sou atleticano, mas admirava o Fernandão, um cara simples e que não queria aparecer. Muito triste. Leandro, atleticano. São algumas das dezenas de mensagens que já recebemos aqui hoje de manifestação sobre o Fernandão. Vamos lá com mais uma. Fernandão, um dos melhores jogadores que eu vi jogando com a camisa do Goiás. Meu nome é Jean e boa noite a todos. Ficou um exemplo, né, Jean, do cara Sem que dúvida. nunca maltratou o torcedor, de um cara que jogava pelo seu time. Quando teve aquele WO do Vila Nova aqui com o Goiás, em nenhum momento ele foi lá e tirou sarro do Vila Nova. Lembra? Ele pintou a barba de verde, o Josué pintou o cabelo, o Araújo, aquele povo todo, e eles fizeram a festa do Goiás. Nunca fizeram anarquia com o nome do maior adversário do Goiás, que é o Vila Nova. Então as pessoas reconhecem isso aqui Sempre também. foi um homem, né? Um homem profissional, assina a camisa do Inter, é por isso que o torcedor gremista respeita. Aqui no estado de Goiás nunca tirou sarro com o Vila, com o Atlético, com o Goiânia. Os torcedores respeitam, nunca tirou onda com a imprensa, porque tem jogador que quando está aqui, está começando em categoria de base, ele dá moral para a imprensa local e depois que ele cresce, chega em seleção brasileira, chega nos grandes times do futebol nacional e mundial, ele vira as costas para a imprensa, uma dificuldade enorme para se ter acesso, e o Fernandão não. Sempre foi gente da gente, sempre foi goiano de coração, não teve aquelas coisas de mudar para São Paulo e esquecer da terra que nasceu. Não, o Fernandão sempre foi um grande exemplo como atleta profissional e como cidadão goiano, acima de tudo. Transcende as 4 linhas, né, Cleison? Com certeza. O comportamento do cara reto, tranquilo, educado com todo mundo, e as pessoas reconhecem isso. O que marca para você definir o Fernandão, a personalidade dele, o caráter dele, essa informação e o que a gente já tinha visto e até comentado na redação. Quando eu vi a foto dessa torcedora do Grêmio e depois um outro torcedor do Grêmio também, alguns torcedores comparecendo, porque no Sul o pessoal não tem noção. Se tem rivalidade aqui entre Vila e Goiás, você leva ela a 10ª potência. Exatamente. É muito, muito grande a rivalidade entre colorados e tricolores, no caso Inter e Grêmio. E os torcedores do Grêmio, boa parte, respeitam o Fernandão, justamente por conta disso, do caráter e do respeito. E aqui também da torcida do Vila Nova, já teve a oportunidade de ouvir depoimentos do Fernandão, falando sobre o próprio Vila Nova, o arquirrival, mas sempre com respeito, sempre com muito respeito. Inclusive tem até uma entrevista uma vez que perguntaram isso para ele, falou: Fernandão, você teria coragem, assim, ou condição um dia de vestir a camisa do Vila? Ele falou: não, eu respeito o clube, mas eu sou torcedor do Goiás, e como torcedor do Goiás, e como dono da minha carreira eu tenho o direito de escolher, eu só jogo no Goiás. Aqui só no Goiás porque é o meu time do coração, mas eu respeito o Vila Nova e sei da grandeza e o quão ele foi importante, inclusive para a minha carreira. Se não fosse os gols em cima do Vila que eu fiz, eu não teria projetado, porque foi em função do Vila, da grandeza da rivalidade do clássico aqui em Goiás, que eu fui projetado para o Brasil e depois para a Europa. Então ele sempre teve respeito, e isso aconteceu quando ele jogou no São Paulo, respeitando os outros clubes, quando ele jogou no próprio Internacional, onde ele respeitou o Grêmio, e por isso tem o respeito de volta, mas nunca deixou de comemorar e de mostrar o carinho dele pelo clube que ele estava defendendo, e o respeito também. E aqui mais uma mensagem: sou Vila Nova, estive no sepultamento, foi muita emoção, vai com Deus, atleta goiano. Infelizmente esse telespectador aqui não deixou o nome. Vamos ouvir o que disse o presidente do Goiás, o Sérgio Rassi, sobre a morte do ídolo Fernandão. Pessoa de figura carismática e vai deixar grande saudade aqui para todos nós. Um dos maiores artilheiros da história do clube, o 4º artilheiro na história do clube, realizou mais de 180 jogos pelo clube, mais de 270 jogos pelo clube
e mais de 180 gols. Portanto, um momento de grande consternação. Nós queremos externar à família do Fernandão nossos sentimentos. Estamos de luto oficial no clube por 3 dias. Os senhores já devem ter percebido a bandeira a meio mastro, mas o luto do Goiás não é apenas de 3 dias, e sim um luto eterno. O velório do Fernandão aconteceu no ginásio Luiz Torres de Abreu, na Serrinha, e o sepultamento foi hoje às 3 horas da tarde no cemitério Jardim das Palmeiras. E na hora do sepultamento, a torcida do Goiás fez a última homenagem ao ídolo, ao craque. Vamos ver aqui no PUC TV Esportes. Bom, essa manifestação da torcida do Goiás no adeus ao Fernandão. E agora, imagens de arrepiar. Uma missa que foi celebrada no Gigantinho, em Porto Alegre, por causa do falecimento do Fernandão. E preste bem atenção, e é até bom para que aqui em Goiás a gente aprenda a valorizar o que é nosso, a gente torcida, a gente da imprensa, valorizar em vida principalmente. Lá eles já fazem isso, mas deram mais uma demonstração de reconhecimento a um grande ídolo, e eu peço ao nosso telespectador que preste muita atenção nessas imagens que nós vamos rodar agora, uma homenagem feita pelo Internacional, pela galera do Inter, ao Fernandão. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Yuri foi editar esse vídeo comigo ali e ficou arrepiado. E é de arrepiar mesmo, né, rapaz? Se não segurar, você chora junto com o Nossa, povo. que é isso? E as pessoas emocionadas, o ginásio lotado, né, Cleison? Lotado, lotado. Que reconhecimento maravilhoso, que coisa justa feita para um ídolo, que por votação popular tem isso. Votação popular em Porto Alegre, o Fernandão foi eleito o maior jogador da história do Internacional. Ele ganhou do Figueroa, ele ganhou do Dadá Maravilha, ele ganhou do Falcão, ele ganhou do Escurinho, ele ganhou de um monte de craques. E o reconhecimento nessas imagens que vimos há pouco. Com certeza. E participou dos principais títulos da história do Internacional, né? E representou bem esse clube quando defendeu, né, com muito respeito. E aí vem o reconhecimento, com certeza. O reconhecimento que tem que acontecer e tem que... Eu concordo com você com as suas palavras, eu acho que o torcedor goiano muitas vezes ele não... E eu faço uma meia-culpa nisso aqui, viu, Cleison? Não dá o devido respeito aos grandes jogadores da história, muitas vezes esquece facilmente o que aconteceu, o que o jogador representou, né? Mas é a vida, né? Fazer o quê? Jean, e quem não se lembra daquele gol de bicicleta do Fernandão, Nossa, né? Contra o Bahia. E eu peguei, inclusive, no YouTube, um VTzinho que foi preparado pelo André Isaac, na época do Esporte Total, na Band, com o Cleison Teixeira,
com a Graça Torres, com o saudoso Washington Luiz, entendeu? E o André preparou, à época, um VTzinho lembrando um dos gols mais bonitos do Serra Dourada. Me lembro que eu estava lá no Serra Dourada no dia, chovia demais, foi um 4-4, Série B 99. Um jogo cheio de emoção, porque o Bahia tinha virado o jogo, o Goiás começou ganhando, o Bahia virou, abriu aquele Wesley 4-1, do Bahia 4-2, jogando fino da bola. Foi uma coisa linda, um jogo maravilhoso. E o Fernandão presenteou a todos com aquele golaço de bicicleta. Em 1999, o Goiás conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B. E, sem dúvida, esse foi o gol mais bonito da competição. Fernandão, de bicicleta contra o Bahia. O jogo ficou 3-3. E Fernandão entrou para a história do estádio Serra Dourada. Um lance inesquecível. E naquela Série B ele foi decisivo, né, Cleison? Você que lembra bem de números, aqueles clássicos contra o Vila Nova, Fernandão, Idil e Araújo fizeram a diferença. Fizeram a diferença, o Goiás assim como o Arley, né? Como o Arley também. O Arley, principalmente nos clássicos contra o Vila Nova. O Goiás ganhou os dois naquele quadrangular final de 1-0, né? E o Arley fez a diferença ali naquele campeonato. Tinha um Santa Cruz também que estava complicado e o Goiás conseguiu ganhar um jogo difícil, Santa Cruz lá no Arruda. Aquilo ali ajudou muito logo no início da competição. O Bahia também, que teve esse empate aí memorável com o Goiás. O Bahia também chegou ao quadrangular final também e brigou junto com o Vila Nova, Goiás, Vila, Santa Cruz e Bahia. E o Fernandão foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Esse jogo aí, para mim, foi o jogo que começou a virada do Goiás no campeonato, porque até então o Goiás ele estava muito instável dentro da competição, ele não tinha uma regularidade, e daí em diante o Goiás pegou corpo. Foi a partir desse jogo, depois desse jogo, que o Arley, inclusive, assumiu condição de titular, porque o goleiro do Goiás, o Renan, o Adnan, tomou um gol de escanteio. O menino fez um gol olímpico nele, um gol olímpico assim, bola rasteira. O cara cobrou mal o escanteio, a bola veio rasteira, ele tomou o gol, e depois de ser o Arley assumiu a titularidade no gol do Goiás e o Goiás ganhou aquele título em 1999. Ô Jean, um gol desse aí não é pra qualquer um não, né, rapaz? Não é pra qualquer um, né? Tá puxando a memória aqui no Serra Dourada, lembrei do Túlio. Contra o América de Morrinhos uma vez. Túlio. Que a bola veio de primeira e ele já um golaço. É gol para jogadores nesse nível, de Túlio, de Fernandão. O Magno, o Dil uma vez contra o Fluminense, um 3-3. Fez, de grandes goleadores, sem dúvida alguma. Agora eu estava comentando no off aqui com o Cleison, nós precisamos aprender com o Internacional, com times do Porto Internacional. Me lembrando aqui, eu tive o privilégio de conhecer o senhor Nena, um zagueiro do Internacional, na época de 40, 50, participou do Maracanaço como jogador reserva da seleção brasileira. Há poucos anos, já esquecido aqui, morando de forma simples com a família. Ele veio a falecer, eu fui convidado para ir no velório, estive lá e me surpreendeu muito. Dirigentes do Internacional, depois de tantos anos, presente, a bandeira do Internacional sobre o caixão. Eles deram todo o suporte para o jogador e para a família do jogador. É algo que nós, Vila, Atlético, Goiás, o Goiânia, precisamos aprender. Isso é valorizar o atleta, valorizar a família do atleta e a própria imagem do clube. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo e fique com mais uma grande homenagem. Na voz do monstro sagrado Edson Rodrigues, à época quando estava na Rádio K do Brasil, a narração e as imagens desse gol de bicicleta do Fernandão também é de arrepiar. Voltamos com o PUC TV Esportes. Agora sim, vamos ouvir a narração do Edson Rodrigues, o melhor locutor esportivo do Brasil. Quando estava ainda na Rádio K, trabalhava com o Cleison Teixeira, o gol de bicicleta do Fernandão. Esse gol maravilhoso e a narração também muito maravilhosa. Mais uma homenagem singela aqui do PUC TV Esportes ao ídolo Fernandão, que morreu ontem. Túlio Araújo perdeu, recuperou, Marquinhos na boca do gol pro Fernandão, bicicleta, que golaço! Que golaço! Torcedor do Goiás, saia do estádio, vá lá fora, vá na
bilheteria, compre o ingresso. É o gol mais bonito do campeonato até agora. Isso não importa se é Série B, Série A, C, D, F, G, H. Golaço do Fernandão, ajeitou no peito, lá em cima, na bicicleta. A bola vai na gaveta direita, impacta o Goiás. Fernandão, camisa número 9. 13 minutos passados do segundo tempo. Eu dizia, vai que dá. Se o Bahia fez 2, o Goiás pode fazer 2 ou até mais. Um gol que dá muita alegria para minha amiga Ivana Lacerda e para o Everildo Feirante. Ô Alex, levanta que vem mais. Aí são 2 craques, né, Cleison? É, verdade. Monstro arrebentando aí, narração maravilhosa, como sempre. Arrebenta até hoje, né? Arrebenta. E ali foi bom ouvir duas pessoas que são amigas do Edson há muito tempo, e você vê tanto de tempo, né? O Everildo Feirante, que já ficou famoso, grande Everildo. De ganhar gols. O Everildo é brincadeira. Se tem um jogador contando gol, fiz 400, 500... O Everildo já tem uns 700 pra lá. Já tem mais gol que o Túlio Maravilha. Mais gol que o Túlio. E a Ivana Lacerda também, né? Que sempre acompanha há muito tempo, né? As narrações do Edson. E fantástico ver esse gol aí, né? Narrado pelo Edson. Golaço do Fernandão. Me recordo também, estava trabalhando naquele dia. Né? E formidável. Um jogaço e esse belo gol do Fernandão. Ô Jean, a narração do Edson, ela deixa qualquer gol bonito também. Se bem que esse do Fernandão foi maravilhoso, né? Ah, sem dúvida alguma. Foi lindo, né? É difícil até de falar, né? Olha aqui, a gente às vezes nos faltam as palavras, mas aqui a galera que tá mandando de mensagem, o nosso WhatsApp é novo. Eu fiquei até meio com medo, o WhatsApp novo, o povo estranhar e não mandar mensagem. Mas tá aí o número, ó. Moçada coloca na tela, o número é fácil, 8599-1000. 8599-1000. Pasqueto, sou Vila, mas como todos os desportistas do estado, estou muito triste. Me lembro da morte do Senna, a morte do nosso Fernandão, agora um eterno ídolo, José Miguel. Aqui uma mensagem aqui também, ó. Boa noite, apesar dele ter me passado raiva muitas vezes no clássico contra o Vila, tive o prazer de conversar com ele 2 vezes. Vou resumir, ele é o cara e foi o cara, humilde em tudo. O estado de Goiás está em luto. Abraço a todos. Pasqueto, o Emerson mandou a mensagem. Mais uma mensagem aqui. Mais uma estrela que vai brilhar no céu. Descanse em paz, Fernandão, ídolo. Meu nome é Marcos e boa noite a todos vocês. Boa noite, Marcos. Valeu. Aqui mais mensagens. Para mim, o Fernandão foi o maior jogador que Goiás já teve. Vai ficar na história. Meus sentimentos a todos os familiares. Abraços, Carlos. Fernandão é nosso, é goiano. Valeu. Marcel, Goiás Esporte Clube. Mais uma mensagem. Estive no velório ontem e fiquei até às 3 da manhã. Voltei às 8, fiquei até às 10 e saí para o programa Eternamente Goiás. Retornei ao meio-dia e não saí mais. Não vi o Ailê nem o Edminho. Mas está dado seu recado aqui, viu, Sara? Sara mandando aqui e mais uma mensagem. Fernandão Mito, Max William, que torce para o Vila Nova e para o Flamengo. Gente de todos os times mandando mensagens e é um negócio bonito de se ver. Vamos voltar com o André Isaac, ao vivo lá na Granja Comari. O André está agasalhado, está posicionado lá perto do campo de treinamentos, o André Isaac. Ô André, tenho certeza que você se emocionou aí também com a narração do Edson no gol de bicicleta do Fernandão, hein, André? Ah, com certeza. Hoje, durante o dia, estive me emocionando o tempo todo com o Fernandão. E para ter até uma ideia, né? Olha como são as coisas. Recentemente eu fiz um artigo para o meu blog, porque eu sou muito amigo do Thiago. O Thiago trabalha na Planalto. Thiago Sampaio. O Thiago Sampaio. E recentemente o Fernandão tinha adquirido parte das ações e passou a ser sócio da Planalto e o executivo da Planalto. Ele me passou a informação, ó, ele largou definitivamente o futebol e agora ele vai trabalhar com a gente, ele vai ser
um acionista e sócio da Planalto, ele vai ajudar a decidir as coisas dessa grande empresa. E eu imediatamente escrevi um artigo no meu blog e o título era Obrigado, Fernandão. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu sou daqueles que, para mim, ex-jogador, aquele que brilhou em campo, aquele jogador que fez história, para mim é autoridade. Tanto é que eu tinha um programa na TV, atualmente a gente suspendeu, mas em breve a gente vai voltar, que era o Tabelando, voltado justamente para o ex-jogador de futebol. E o ex-jogador, todos eles têm uma história bonita, eles têm uma história de luta. Por exemplo, o Fernandão veio desde a escolinha do Goiás, olha que história que tem esse cara. Ele foi para o Internacional não disputava nenhuma competição internacional, foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. Enfim, um grande cara, um grande sujeito e que teve também uma carreira extremamente vitoriosa no Goiás. André, agora nós vamos falar do Vila Nova, que perdeu mais uma para o Joinville por 1-0, mas daqui a pouco você volta direto da Granja Comari. E quais serão os seus destaques sobre a seleção brasileira que estreia na Copa do Mundo quinta-feira contra a Croácia, André? Nós vamos contar como foi o dia da seleção brasileira, registrado aqui pelas lentes da PUC TV, com o cinegrafista Maico Paranhos e comigo aqui na Granja. Primeiro, a seleção estreando o ônibus da FIFA, que tem uma frase muito interessante plotada nesse ônibus. Depois, o treinamento que aconteceu à tarde e as entrevistas coletivas, né, do Fred e do Bernard, hoje aqui na Granja. Pasqueto? Tá combinado, garoto. Tá combinado. Um abraço, viu, Pasqueto? Pasqueto. Você faz sucesso demais aqui, Pasqueto. Você me derruba, Pasqueto. Um abraço pro Sérgio Cosme. Um abraço para o Sérgio Cosme. E o Maico gosta, né? Danadinho fica aí. Tá rolando de rir. Só rindo. Mas eu tenho um retrato. Tá? Deixa pra lá. Agora o assunto é o Tigrão. É momento de reflexão, viu? Falar do Vila é momento de reflexão. Tim tá querendo sair, o Rony também, e o Vila perdeu mais uma. 1-0 para o Joinville. O jogo foi na última sexta-feira e só dá a Luciana Vitorino no programa aqui hoje. A forte chuva castigou o gramado da Arena Joinville e prejudicou muito o time da casa e do Vila Nova. O primeiro tempo foi equilibrado, mas com os dois times tendo dificuldades em criar oportunidades de gol. Em uma das poucas chances, Joinville achou o gol da vitória. Aos 28 minutos, Jael se livrou da marcação, chutou no canto esquerdo e Kleber Alves não pôde fazer nada. Joinville 1-0. O zagueiro Vitor recebeu cartão vermelho após falta perigosa, deixando o Vila Nova com um jogador a menos em campo. No segundo tempo, Hugo recebeu cruzamento dentro da área e livre de frente para o gol, errou na hora da finalização. Mesmo com 10 jogadores, o Vila conseguiu assustar o time da casa. Nesta, Arthur pegou o rebote e chutou forte. Rafael teve a chance de empatar no finalzinho, mas chutou muito fraco. Final, Joinville 1, Vila Nova 0. Meus amigos do futebol, como é que faz, hein, Cleison? Complicado, viu, Pasqueto? Compra feito? Exatamente. Seria melhor, né? Mas não havia uma outra expectativa para o Vila Nova nesse jogo contra o Joinville. Vamos lá, você fez Vila Nova e Bragantino. Sim. Você fez Vila Nova e Joinville. Melhorou alguma coisa? Em relação às partidas anteriores, sim. O grande problema do Vila Nova... É o tal do valeu, mas não prestou. Exatamente, aquela situação. Não a situação adianta. do Vila hoje não adianta nada o Vila, de repente, apresentar uma evolução técnica e não ter resultado. O Vila hoje precisa de resultado. O Vila pouco importa se ele vai jogar bem ou mal, o que interessa é o resultado, ou seja, a vitória. Né? E ela não mudaria a situação do Vila Nova, mas ajudaria a amenizar. A derrota, então, complica ainda mais. Então, o Vila, assim como o Joinville também foi muito prejudicado pelo estado do gramado, se atrapalhou demais o andamento do jogo, mas o Vila, ao longo dos 90 minutos, ele sempre esteve fazendo um jogo parelho com a equipe do Joinville. O Joinville só vai aproveitar, inclusive, antes do Joinville marcar o primeiro gol, a grande chance foi do Vila Nova, a chance do Bida. Esse é o cara a cara com o goleiro, olha lá, foi Eu tentar lembrei jogar do Jean cobertura. Damas, era do jogo. Por causa do Vitor, zagueiro. Não, e aí vem a O situação homem também. que ele defendeu. Eu também lembrei. Que ele defende e aí veio aqui, a ó. situação. Esse giro, você fala de posicionamento do defensor. Não mostrou o início do lance, mas o Gabriel
marcou, olha lá, o dia que ele marcou o Jael. O dia que deu lado pro Jael. Jael. O Jael é destro, então quer dizer, tinha que ter dado do outro lado, se fosse pra deixar a marcação, mas não, ele tinha que cercar. E outro detalhe, esse Jefferson jogou como zagueiro no segundo tempo, o Jael não conseguiu jogar mais, porque o Jael dominava as ações, ele articulava, ele trabalhou como um verdadeiro pivô ali, ele distribuía, mandava prender e soltar. E o Jefferson passou a atuar como zagueiro, inclusive melhorou o posicionamento do Gabriel, então é algo a se pensar para um futuro, para a sequência, porque jogou muito bem de zagueiro. Agora o Vitor mostrou que não dá, né? O Vila já com uma dificuldade toda, né? A situação técnica do Vila Nova não é das melhores, e o Vitor me vai expulso em 2 lances. E engraçado que eu estava participando, estava comentando o jogo, e pouco tempo antes eu disse o seguinte: se o Christian quiser terminar o jogo com 11 atletas, depois do cartão amarelo do Vitor, ele tem que substituir o Vitor. Porque senão o Vila vai terminar com um jogador a menos, conhecendo o Vitor da forma como conhece. Não, eu tava falando, na sequência já fez a falta e o cartão vermelho. O Vitor é um companheiro bom pra gente confiar nele, né, Exato. Não erra, você não erra. O Vitor, que é um injustiçado aqui. Ah, é um injustiçado. É um injustiçado. Mas eu vou dar a mão à palmatória. Bicho, não tem condições. Não dá. Ou, com todo respeito o primeiro cartão, para fazer justiça, o primeiro cartão, ele foi um cartão providencial. Certo. Agora aquele segundo cartão foi um absurdo. Ó, aquilo ali não existe. Com todo respeito ao Vitor, que eu conheço quando começou nos juniores do Vila, uma promessa, zagueiro habilidoso, mas aí foi se perdendo ao longo da carreira, não tem maturidade, já tem quase 30 anos, não tem maturidade. Tudo é culpa dos outros, tudo é culpa do árbitro, tudo é culpa da diretoria, é o companheiro que não corre direito. O Vitor é aquele que meteu um safanão num companheiro do Trindade aqui no Oba e o Vila perdeu o primeiro jogo no Goianão. O Vitor é aquele que fez um pênalti achando que era o Dante do vôlei, o de Tumbiara aqui. Lá em Dante já estava precisando voltar para a seleção da ajudinha, né? Contra a Aparecidense. Falando em Dante, o Dante também é outro aqui que não confiava no Vitor, assim como eu, o Dante Keller. Não dá, Jean. Não dá. Não dá, ué. Infelizmente, também, né? eu até dei um voto de confiança pro Vitor, mas né? Infelizmente não dá realmente. Deixa o Vila na chapada sempre. Chapada, exatamente. Tecnicamente é um jogador que tem condições de jogar em grandes clubes, mas a cabeça é fraca. Não tem concentração naquilo que está fazendo, não leva a coisa, parece que muito a sério. Então... Você sabe por que não leva a sério? Agora, o Vitor... Ele é pior que gato siamês. Gato siamês tem 7 vidas. O Vitor já teve umas 20 oportunidades aqui no Vila Nova. Agora, o Vitor... Analisa o Vitor e você vai ver o espelho do Vila. Pronto. Aqui, ó. Daqui a pouquinho vamos mostrar a classificação para o Cleison Teixeira, que é o mais completo, e não o Hulk, como disse a Luciana Vitorino aqui esses dias, dar uma analisada nos números, porque o Vila precisa de ponto para Dedéu. Ó, na sexta-feira também tivemos Paraná e Luverdense. Esse Luverdense. Tá indo, hein? Vamos lá com os gols? Paraná e Luverdense, imagens dos gols. Ganhou lá em Curitiba, gols do Misael. Misael fez o primeiro. É aquela coisa que nós vamos falando, vai mantendo a base, vai mantendo a base. Depois que você mostra exatamente, você quer falar, eu comentei isso também. O Cleison fez um comentário na redação, que eu vou querer que ele repita aqui. E o segundo gol foi do Paulinho, 2-0. E nós temos também aí, viu, moçada, não tá no espelho, mas nós temos Sampaio Correia e Avaí. Se vocês puderem colocar pra gente também, não tá no espelho, mas daqui a pouco então vocês coloquem o gol de Sampaio Correia e Avaí. Olha lá, já coloca agora, na hora. Sampaio Correia fez com o Paulo Sérgio, 1-0. E o Roberto empatou para o Avaí, 1-1. E esse Sampaio que jogou de igual para igual com o Vila Nova no final da Série C. Manteve mais da metade do time titular. O Santa Cruz manteve mais da metade do time titular da Série C. E o Luverdense também mais da metade do time da Série C. O Luverdense tem 2 anos e meio que essa base é mantida. O Luverdense, com essa mesma base, ele subiu da D para C, da C para B. E está prestes a continuar com essa campanha de subir, inclusive, para a Série A. O Vila Nova, dos times que garantiram acesso no ano passado, foi o único que trocou todo o time para o início de temporada. Agora o Vila está trazendo alguns jogadores de volta. E o detalhe interessante, o Vila começou... e a informação que se tem também é que o Vila está conversando com o Frontini, com o Osmar. Voltando os caras agora, mas eles deveriam ter sido mantidos. E não serão solução agora. Exatamente. E o detalhe, o Vila Nova tinha pouca coisa a acrescentar. O Vila poderia fazer contratações pontuais, jogadores que chegassem para acrescentar o que a gente pedia no início do ano.
Era simples, gente, ninguém aqui, o Pasquetto não é mais inteligente, nenhum jeito, ninguém é mais inteligente que todo mundo não, mas é coisa simples. Futebol é só fazer o simples, era só fazer as contratações pontuais, necessárias, mas jogadores de qualidade, manter a base, o que essas equipes fizeram, todas elas, com exceção do Vila Nova, estão brigando na parte de cima da tabela. O Vila, que foi o inteligente da parada, que trocou todo mundo, o Vila é o único que está lá embaixo, na zona de rebaixamento, e dificilmente vai conseguir escapar. O Vila, se conseguir escapar, lá pela 35ª, 36ª rodada, vamos dar uma olhada na classificação? Vamos dar uma olhada na classificação para vocês analisarem. A classificação da Série B, por favor. O Vila está lá embaixo, é lamentável, Jean. Ceará primeiro 21, Joinville é segundo 20. Olha o Luverdense aí. Terceiro com 18, o América Mineiro é quarto com 17. O Sampaio Correia, sexto com 16, a 1 ponto do quarto colocado. E o Santa Cruz é oitavo com 16, também é 1 ponto do quarto colocado. Agora na outra página, o Atlético, mesmo com o jogo a menos, se mantém fora da zona do rebaixamento. É o jogo contra o Oeste, que só vai acontecer depois da Copa, 14º com 10 pontos. E a zona do rebaixamento tem o Paraná com 9, Portuguesa 9, Boa 8, Vila Nova 2. Numa previsão otimista, Cleison, quantas rodadas para o Vila, vencendo é óbvio, sair da zona do rebaixamento? Isso aqui é matemática, não estamos analisando o critério técnico. Ah, para sair da zona do rebaixamento? Não, mas aí o Vila vai depender do rendimento dos adversários dele, mas no mínimo 4 rodadas. Ele está enrolado, né? No mínimo de 3 a 4 rodadas, em função dos confrontos diretos. Eu não me recordo aqui os confrontos que existem entre as outras equipes, mas o Vila hoje, por exemplo, ele está a 8 pontos do 16º colocado, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, ou seja, o Vila deveria obter no mínimo 3 vitórias, essa equipe, consequentemente, teria que perder os 3 jogos. Os 3 jogos. E aquilo que nós falamos para o Vila serve para o Atlético também. Quando o Atlético foi grande? O Atlético foi grande quando manteve a base vários anos. Série C, Série B, e você só acrescenta, Série A. Né? Faz igual os outros, contratações pontuais. O Santa Cruz investiu muito dinheiro em quem? No Léo Gamalho, que era inclusive o jogador que o Atlético queria. E que tem dado resultado para eles, tem feito os gols e manteve a base. O Luverdense manteve a base, trouxe o Reinaldo, trouxe 2, 3 jogadores experientes e acrescentou aquele elenco, aquela base, né? O Sampaio Corrêa da mesma forma, trouxe mais 3, 4 jogadores para acrescentar. O Vila Nova não, já trocou todo mundo e agora vai trazer o pessoal de volta novamente. Aí o Vila começou a trazer de volta. O primeiro jogador que o Vila contratou... Era o reserva. O Alisson. O Alisson, que não vinha jogando. O Vila começou a remontar o time pelos reservas. Então vai entender. E é um desespero lá, né? Todo mundo querendo jogar a toalha agora, que é fácil. O Tim e o Rony... O Tim disse por ele, e aí extensivo ao Rony também, que se for o caso, sai, que tá custoso, guerra de vaidade. Que é o caminho mais fácil. Aí o que é estranho é o seguinte, ô Tim, cara, eu gosto muito de você, mas você não sabia que aí dentro do Vila Nova tem nego ciumento. Você não sabia, viu, Tim, que aí dentro do Vila Nova, Tim, tem nego que vai bater bumbo para o seu serviço, o serviço do Rony dar errado. Agora você vai remar pro norte, eles vão remar pro sul. Você sabe disso, Tim, mais do que qualquer um dentro do Vila Nova. Cabeça no lugar, reconheça os erros, eu dando conselho, um miserável, mas cabeça no lugar, assuma os erros e tente melhorar. Mas o Tim que já foi fritado lá no Vila Nova, né? Não foi nenhuma nem 2 vezes. E o Tim sabia disso, Tim, pelo amor de Deus. E agora não é hora de virar as costas e falar, não é comigo, se é melhor pro time eu tô saindo, não. Agora é melhor ninguém sair, agora é melhor todo mundo se unir e segurar o negócio até o final. Só lembrando que essa lambança aí de ter dispensado todo o elenco e ter foi do Newton mudado, Ferreira. Não foi deles essa decisão. Do Rony, não foi do Newton Tim, Ferreira. Nem foi do Rony. Foi do Newton, mas eles foram pro Vila sabendo dessa situação toda, essa Newton dificuldade. Ferreira e Lúcio Antônio Rodrigues, seu fiel escudeiro. E atenção para essa mensagem, hein? Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Eu falo do Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho, na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite! Loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta.
Vá até o residencial Hebron e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baioc Imóveis, 4008-8888. Quer acrescentar alguma coisa sobre o Vila, Jean? Não, eu acho que agora tem que aproveitar muito bem esse espaço, treinar, melhorar o condicionamento físico. Dia 16 os caras voltam, ganharam 10 dias de folga. Pois é, resolver os problemas internos, colocar a cabeça no lugar, se unir. Agora não adianta ficar apontando o dedo um para o outro, juntar forças e ir para o que der e vier, né? Não tem muita solução agora, não. Agora é ir pro pau. A remada do Vila vai ser custosa e vai ter que ter cabra macho ali dentro e nego que entenda de futebol para tirar o time da Série C 2015. Vamos voltar para Granja. Granja Comari, André Isaac e Maico Paranhos. Essa dupla ninguém segura. Cadê o André Isaac? Na tela. Me dê as imagens, como diz o José Luiz da Atena. O André Isaac já teve reapresentação, treinamento e agora reta final para pegar a Croácia quinta-feira, André. É isso aí. De manhã os jogadores ainda estavam liberados, eles se apresentaram em São Paulo, aí vieram para o Rio de Janeiro e por volta de meio-dia a delegação chegou aqui na Granja Comari, recepcionada por vários torcedores. Existe duas barreiras policiais antes de chegar na Granja Comari. Só que o acesso aos moradores do bairro, aos moradores do condomínio Comari, o acesso é liberado, as pessoas moram aqui. Aí acaba que as pessoas trazem os parentes e ocorre que tivemos muitas pessoas aqui nas proximidades da Granja, tanto de manhã quanto à tarde no treinamento. E o ônibus que trouxe a delegação do aeroporto do Rio de Janeiro para cá já é o ônibus FIFA, já é o ônibus oficial, cada seleção tem o seu ônibus. E o ônibus é personalizado com uma frase que cada confederação ligada à sua seleção escolhe. Então, a frase que está no ônibus da seleção brasileira faz a referência à conquista do hexacampeonato. Então, muitos torcedores recepcionaram a delegação da seleção brasileira aqui na Granja Comari. Isso trouxe uma satisfação muito grande. O Bernard citou isso na entrevista coletiva, o Fred também citou isso. Eles estão sentindo esse calor. Houve só no início, no dia da apresentação, um pequeno protesto de uma greve de professores. De lá para cá, nenhum incidente com manifestação de nenhuma forma, apenas apoio dos torcedores à seleção brasileira. E agora à tarde aconteceu o treinamento. Todos os 23 jogadores estavam no campo 2, não é esse campo aqui que está atrás de mim, aqui nesse momento na Granja Comari, é o campo que fica aqui à minha direita, esse que está atrás de mim é o campo 1, no campo 2 aconteceu o treinamento, todos os 23 jogadores, e no final da atividade, os titulares dos 11 jogadores, aquele time da Copa das Confederações, fez um trabalho à parte comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e os outros jogadores, os reservas, eles continuaram a atividade. E depois dessas atividades todas, durante o dia, a chegada, o treinamento, aconteceu a entrevista coletiva e foram selecionados 2 atacantes, o Bernard reserva e o Fred titular da equipe. O Fred disse muita coisa interessante na entrevista, entre elas essa situação que me chama a atenção. Ele disse que a seleção ainda não está 100%. Estou contente, estou tranquilo com o que aconteceu nos 2 jogos. Era esperado até um jogo considerado mais fácil contra o Panamá, um jogo mais difícil e pegado contra a Sérvia. Então está tudo dentro do normal. Nossa seleção também não tem como enganar que está todo mundo 100%. Nós vamos chegar a 100% na competição e dentro da competição nós temos que buscar uma evolução também, esse crescimento, para pegar moral, para pegar corpo e evoluir. Hoje está bom, do jeito que está, mas nós temos que evoluir para o jogo da estreia e crescer ao longo da competição. E foi feita uma pergunta muito interessante para o Bernard sobre o último amistoso
O último amistoso e o primeiro jogo na Copa do Mundo. O último amistoso em São Paulo contra a Sérvia, que segundo avaliava a própria comissão técnica da seleção brasileira, ela teria algumas características parecidas com a Croácia. E a estreia contra a Croácia será mais uma vez em São Paulo, na maior parte, então, assistindo o jogo a torcida paulista. E o Bernard fez a comparação dessas duas situações. Olha, eu acho que não existe jogo fácil, né? O jogo contra a Sérvia foi um jogo complicado. É uma seleção bastante equilibrada, que soube marcar forte, soube sair em alguns momentos. Então, eu tenho certeza que a Croácia também vai ser da mesma maneira, porque os mesmos objetivos que a gente tem dentro da Copa, eles também vão ter. Então, é importante a gente estar centrado e sabendo da responsabilidade também do que é conquistar logo os 3 pontos na primeira partida, porque é um tiro curto, são 3 jogos, e caso um empate ou uma derrota pode complicar a nossa situação. E diante da torcida, eu tenho certeza que ela vai estar presente, vai nos ajudar, vai empurrar a seleção. E como eu falo, não adianta a gente ir super bem, acabar perdendo o jogo. A gente tem que conquistar o objetivo, que é o resultado, e 1-0 para a gente é goleada. Tá aí o Bernard, que no último amistoso ele participou, ele entrou no segundo tempo no lugar do Neymar. Teoricamente, ele é a primeira opção no caso de uma substituição com a saída do Neymar. Valeu, André. Você volta daqui a pouquinho no Brasil Esportes? Eu estou à disposição aqui. Se precisar, pode chamar. Está à disposição do partido aí o André Isaac? Estou à disposição. Tá certo, garoto. Com as entrevistas coletivas do Fred e também do Bernard, o Fred chegou a falar nessa coletiva, viu, Jean, que tem a meta de 1 gol por jogo. Outra coisa que foi interessante é que ele deu graças a Deus da chegada do Filipão. Ou seja, da saída do Mano. Com o Mano ele não jogava, chegaram a ter uma discussão, desentendimento. É possível 1 gol por jogo pro Fred? Pro Ronaldo Fenômeno era, pro Jairzinho foi, pra quem mais? Pro Negão nem se fala. Agora, pro Fred é possível? É possível. Você acha? O Fred é muito oportunista. É uma coisa que tem que tirar o chapéu, principalmente na seleção brasileira. Eu tenho medo dele machucar. Isso aí é um outro fator. Ele aproveita como poucas oportunidades que tem. Lembra daquele gol que ele fez no Casillas? Caído, né? Caído no chão, agora de novo. Especialista em fazer gol deitado. Especialista em fazer gol de qualquer jeito. Deita e rola, igual volta. Será? Você acha que é possível essa meta para o Fred, ou Cleison? É não que ele venha fazer 1 gol em cada partida, mas é possível chegar a essa média aí, essa média de 1 gol por jogo, que de repente uma partida pode fazer 2, 3, enfim, mas isso deve acontecer mais na primeira fase, né? Agora, o Fred tem qualidade para isso, é um atacante, como o Jean destacou, um jogador oportunista, está sempre dentro da área e está sempre aí para conferir. Né? E o Fred, quando tem a chance, você tem a certeza que dificilmente ele erra. Né? O duro é ter essa chance, mas quando tem, ele não costuma desperdiçar, não. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do PUC TV Esportes neste domingão. Daqui a pouquinho a participação do telespectador aqui no PUC TV Esportes. Anote o número já, é o 3946-1993. 3946-1993. Pode falar com a gente aqui no estúdio e também com o André Isaac, que está na Granja Comari, nos ouvindo e nos vendo também. Aqui algumas mensagens. Adeus, Fernandão. Será para sempre nos corações de todos os goianos. Leandro de Barros Pires. Estará para sempre. Vamos aqui com mais mensagens. Um mestre do futebol que sempre será lembrado, Rafael Carneiro, de Goiânia. Muito show o programa de hoje. Parabéns, Jarder. Valeu, Jarder. Um abraço para a Angélica e para o Rogério, do setor oeste, Goiânia. Estou emocionada, muito emocionada, depois de ver essa bela homenagem que a torcida do Inter fez para o Fernandão. Merecida homenagem, fim de semana muito triste para todos nós. Um abraço a todos. Valeu. Pasqueto, boa noite. Tinha mais dirigente do Inter do que do Goiás no velório do Fernandão. É o Fabiano que está falando. Será que esse Fabiano é o nosso amigo lá, o Fabiano? Olá, boa noite. Parabéns pelo programa, está ótimo. Valeu, muito obrigado.
O Fernandão vai deixar muita saudade pra gente. Vá com Deus, Fernandão. Assinado Guilherme de Trindade. Pasqueto, o Fernandão era o verdadeiro cabeceador. E era mesmo, né, Cleison? Bola no alto. Dificilmente achar alguém. Tem uns grandões que são molengas, mas exatamente. O Fernandão longe disso, o posicionamento dele era muito bom. E o Fernandão tinha um quesito de cabeceamento, de cabecear a bola, que era brincadeira. Forte, né? Muito forte, muito bom. Inclusive tem até, quando o Fernandão estava saindo do Goiás, ele teve na França antes para poder, naquele período, o jogador às vezes submetia essa situação. Um teste. Hoje o cara já vê, tipo um teste. E um dos testes lá era a bola alçada, botar a bola na área para ver o estilo do cara. O Fernandão, na primeira bola que o cara levantou, botou alto. Sabe o que ele fez? Ele não mandou de cabeça, não, ele meteu no peito. Puf, na rede. Aí o cara cruzou o segundo, ele lá em cima, paf, de cabeça. O cara, não, pode pegar, contrata lá. Antes tinha isso, aí qualquer perna de pau vai e já está contratado. Mas hoje é business. É uma perda irreparável. Valeu por tudo, Fernandão. Álvaro Malheiros. Fernandão, mito esmeraldino. Aqui muitas mensagens. Hoje tem o tal do DVD, né, monstro? Não precisa levar o cara mais. Tem DVD de jogador aí, profissional, que dura 1 minuto os melhores momentos. Tem que repetir os gols para dar o tamanho certo do DVD. Daqui a pouquinho a participação da galera pelo telefone 3946-1993. Eu vou colocar o André no bate-papo, porque o André, me lembro bem, acompanhou bem esse assunto à época no Esporte Total, com o Cleison Teixeira e o Washington Luiz, no caso da saída do Raimundo Queiroz do Goiás. Hein, André? André, você está aí na Granja Comari, só que você já está por dentro do assunto e eu vou informar o telespectador. Na última quinta ou sexta-feira, foi sexta-feira, saiu uma sentença em primeira instância aqui em Goiânia, na 5ª Vara Cível, daquele assunto Goiás contra Raimundo Queiroz e a empresa RF, que era do Renato Padilha, empresário, e do Jefferson Feijão, ex-jogadores do Goiás. O Jefferson Feijão. O Feijão, isso ex-jogador do Goiás que mora em Porto Alegre, a empresa é de Porto Alegre. À época, né, André, o Edminho Pinheiro, o Ailê Pinheiro, alguns conselheiros do Goiás questionavam os contratos do então presidente Raimundo Queiroz com essa empresa. O Raimundo tomou um dinheiro com eles, questionavam que os juros eram abusivos, questionavam que a empresa não tinha sede fixa e tudo mais. Fato é, André, em primeira instância aqui em Goiânia, saiu uma decisão, os contratos do então presidente Raimundo Queiroz foram mantidos com a empresa, o Goiás segue como devedor e numa primeira sentença terá que pagar. E os valores atualizados giram em 42 milhões de reais e a notícia é que o Goiás já recolheu, André. Então, é quase 10 vezes o valor original da dívida, que era de 4,5 milhões. E eu me lembro muito bem dessa situação, que o Goiás estava precisando de dinheiro. E vez ou outra o Goiás precisa. Corre lá no Clube dos 13, na Globo, e pede um adiantamento, pede para a CBF e assim por diante. E aí a alternativa que tinha era pegar o dinheiro emprestado com esse empresário. E o Raimundo Queiroz, como autorização para o Ailê Pinheiro. E a autorização foi dada. E aí todos nós sabemos que havia uma divergência ideológica entre o Edminho Pinheiro, que depois assumiu o Goiás, praticamente foi ele que assumiu da gestão Pedro Goulart, era ele que comandava as ações, e o Raimundo Queiroz. E ele resolveu não pagar essa dívida. E pelo jeito saiu mais caro. O Goiás usou esse dinheiro foi para pagar jogadores, para pagar dívidas urgentes que o Goiás tinha, e se tivesse pago o rapaz em suaves prestações conforme estava combinado, o problema hoje estaria resolvido. Então, essa situação, na minha opinião, foi uma irresponsabilidade de quem não pagou essa dívida. A bola de neve só vai aumentando, hein, Jean? Vai, o Goiás que deve muito, não tem dinheiro para contratar. Esses dias o presidente do Goiás, Sérgio Rassis, esteve aqui dizendo que a situação é delicadíssima no Goiás. Eu me lembro muito desse problema. Agora, o fato é que em todas instâncias, né, em que teve embates entre os Pinheiros e o Raimundo Queiroz, mesmo não sendo diretamente, o Raimundo Queiroz sempre tem estado... A queixa-crime que foi investigada lá no 8º DP pelos delegados lá da delegacia, ela foi arquivada. O Raimundo foi absolvido. Agora, nessa primeira instância, ganho de causa não para o Raimundo, não é o Raimundo que vai receber esse dinheiro, e sim a RF.
É um negócio muito mal contado isso tudo até agora, né, Cleison? É uma situação, como o André disse, se tivesse cumprido o que estava no contrato, feito aquilo que foi acordado, o Goiás seria efetuado um pagamento muito menor, né? O Goiás hoje está pagando e com certeza esse valor corrigido não entra só a questão da dívida, não do juro de dívida. Aí entra danos morais, mas um monte de coisa que o Goiás acusou e tentou de uma certa forma, na época até questionou, falou, mas se não tem sede, se não tem CNPJ, enfim, mas o dinheiro saiu de alguém emprestou o dinheiro para o Goiás. E não empresta sem documento. Exatamente, sem alguém vai querer receber esse dinheiro que emprestou, agora, no mínimo o dinheiro que emprestou. A gente volta a um assunto que desde então todo mundo fala. Ô Ailê, você não sabia? Entendeu? Não é, André? Ô Ailê, você não sabia? Tudo que acontecia no Goiás era assinado pelo senhor. E aí lá no Goiás, os conselheiros que têm medo do Ailê, não falam nada. Muitos na imprensa deixam passar porque também tem medo do Ailê. Aqui a questão não é ter medo ou não ter, é pergunta simples. O Ailê não sabia disso tudo? Ah, vocês estão remoendo um assunto de 5 anos atrás. Estamos, porque a sentença saiu agora e um Goiás quebrado tem mais uma dívida enorme para pagar, André. É verdade, mais um problema, de novo acontece essa situação e isso reflete no futebol, né? Aí quando o torcedor cobra um maior investimento, não tem jeito de fazer um investimento porque falta recurso. Ainda bem que o Goiás ainda consegue ter um pouco de criatividade e fazer times competitivos com pouco dinheiro, mas poderia fazer muito mais se tivesse uma situação financeira melhor. Hein, André, e muito provavelmente você é de um tempo entre o Goiás era cantado em verso e prosa por todo o país, por ser muito bom pagador. De um tempo para cá o Goiás tem tentado virar caloteiro. Esse é um fato, aconteceu com o Leão, com outros treinadores, com outros jogadores. Tanto é que reclamam de ações trabalhistas aí, assim, toda hora. E depois disso, André, a situação do Goiás piorou muito, porque constantemente vem perdendo na justiça comum. Eu acredito que seja um bom pagador. O problema foi a teimosia em alguns assuntos. Por exemplo, não vamos pagar o Leão. Acabou que o Emerson Leão ganhou recentemente na justiça uma ação do Goiás. Não vamos pagar esse empresário porque nós achamos que não devemos pagar. Peraí, não é assim que a banda toca. Então, por teimosia, às vezes tinha até o dinheiro para pagar. Aí, por teimosia, deixou de pagar essas pessoas. Agora, em outras questões, o Goiás até que paga em dia. Salário de jogadores, isso aí não tem funcionários, isso aí não existe reclamação no Goiás. Mas o time acaba trabalhando todos os meses em déficit. Tenho aqui agora 7 minutos para ouvir o nosso telespectador, hein? Já tem um que está esperando na linha, tem um tempão. Vamos com eles? Vai lá. Quem está falando aí? Boa noite. Júnior Pinheiro, Parque das Nações, Aparecida. Ô Júnior, tudo bem, Júnior? Tudo na Santa Paz. Você torce pra quem, querido? Tigrinho da Vila Famosa. Você tá desanimado, Júnior? Rapaz, eu posso fazer uma pergunta lá pro menino da seleção depois, né, o nosso... Na hora. Rapidinho depois. Então, já coloca o André na tela aqui que o Júnior vai perguntar para ele daqui a pouco. Eu tenho 36 anos, tem 30 anos que eu torço pro Vila. Eu só não vou mudar de time, porque você imagina eu esperar mais 30 anos, se eu escolher um time errado, é muito triste para mim, né? Vai para 66 anos e eu não dou conta de torcer para ninguém. Então, só para retratar a tranquilidade que o Dante Keller tem sempre pedido para nós, eu acho que falta para esse time do Vila espírito de competição, espírito de saber que está disputando uma Série B, que às vezes é mais difícil que a Série A. E ninguém no Vila parece que não vê isso. Já trocou o técnico, já trocou não sei quem, daqui a pouco o time quer ir embora, e nós vamos parar onde, nós torcedores? Então eu quero pedir para o Vila, respeito ao seu torcedor. O que estão fazendo com nós mais uma vez é uma vergonha para o estado de Goiás. E dizer que se o Vila continuar nesse ritmo depois da Copa, bye, Série C para nós no ano que vem. Tem que ser realista, porque nós somos torcedores, nós estamos sofrendo com isso. E qual a pergunta pro André lá na Granja Comari, Júnior? Minha pergunta para ele é o seguinte, é lógico que ele está lá pro lado de lá, a imprensa mundial está falando de tudo quanto é coisa para lá. Falam que essa seleção é melhor do que a de 2010, podemos acreditar nisso? Esse time realmente vai trazer bons resultados para nós nessa Copa? Se vai conquistar essa Copa, é isso, né, Pasquetto? Isso, e pergunta também o Júnior se esse time é melhor que o de 2010. Olha, eu acredito que sim.
Eu acredito que é um time mais equilibrado do que o de 2010. Apesar do que o de 2010, ele tinha um ou outro jogador que tinha mais um renome internacional, por exemplo, o Kaká na época, mas o Kaká estava com um problema de contusão. Eu vejo um time muito mais equilibrado e muito mais confiável. A gente tinha praticamente a certeza que o time do Dunga não ia longe naquela Copa do Mundo. Hoje a gente tem uma perspectiva totalmente diferente com o time do Felipão para essa Copa de 2014. Um abraço aí para o Júnior. Daqui a pouquinho outro telespectador, antes aqui mensagens. Um abraço para a Fátima, que se diz emocionada com a morte do Fernandão. O Max William pergunta por que o Tony não é titular no gol do Vila. Tá merecendo, Cleison? Não, acho que o Kleber não tem complicado, não. Pasqueto, como você disse, valeu, mas não prestou. É verdade, esse Vitor mais uma vez não prestou. Ei, Jean, sei que se arrependeu. Meu nome é Wesley Machado, torcedor do Goiás. Boa noite a vocês da PUC. Gostaria de abraçar toda a família do Fernandão e dizer que perdemos um dos maiores ídolos do futebol goiano que ficará em nossos corações. Vá com Deus, Fernandão, a mensagem do Wesley. Tem mais alguém na linha com a gente? Não tem não? Daqui a pouquinho então, vamos com mais mensagens. Boa noite a todos. Pasqueto, vai ser difícil aguentar passar esses 40 dias sem ter o Vila Nova para bulinar. Ô Geraldo Fortunato, não faz isso não. E junto com todos estou muito triste com a falta do nosso ídolo Fernandão. Ô Cleison, você tem um toquezinho sobre o Atlético? A notícia é que o Atlético não contrata treinador por enquanto não resolver as pendências financeiras? O Atlético vai tentar resolver, achar primeiro um patrocinador, resolver essa situação financeira, né? O Atlético que está sem patrocínio, está correndo atrás de dinheiro e que depois vai correr atrás do treinador. Que por enquanto não vai ter essa pressa, essa loucura exagerada. Quem treina lá agora, então? Coutinho? Não sei, eu sinceramente não sei. O Atlético tá com esse período de recesso ainda, né? Volta na semana que vem. Mas aí já tem que voltar com o treinador. Sim, dia 16, eu acredito que vai voltar fazendo um trabalho físico. Eu acho que deve ser primeiro com o preparador físico. Opa! Tudo errado, né? Tudo errado. Não, está errado. Mandou o cara embora, o cara ia sair de qualquer jeito e tal. Não estavam sabendo que o cara ia sair? Pois é. O Jovair já vinha dizendo que o Martelotti sairia já tinha um tempão. Agora, para contratar treinadores como o Atlético vem fazendo, dia para noite eles contratam. Eles ligam, mandam o cara se apresentar e no dia que eles quiserem vai ter treinador aí. Se vai ser bom ou não, aí é outro tipo de conversa. Ó, já está terminando o programa. Um abraço para o Vinícius de Inhumas, torcedor do Goiás. Um abraço também... Aqui mandou a mensagem que está até agora sem acreditar na morte do Fernandão. Um abraço. O pessoal não deixa o nome, me derruba. Fernandão, que Deus acolha você em seus braços. Chorei o dia todo e tive a oportunidade de me despedir. Impressionante como a imprensa brasileira se comoveu com o fato. Obrigado por tudo, capitão eterno. Pasqueto, me ajude a eternizar a camisa 9 do Verdão. Saudades. Tá difícil, emocionado. Mais um telespectador na linha para a gente ir embora, hein? Boa noite, quem tá falando? Boa noite, é a tia Fia, André. Ô, tia Fia, é o Pasqueto, tia Fia, tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô com o André na cabeça, né, Pasqueto? Tá, tia Fia, a senhora me desculpe, esses dias eu não li um recado da senhora lá na Bandeirantes. A senhora me desculpe, viu? Eu ando muito esquecido. Tem nada não, continuo te ouvindo do mesmo jeito. Então tá bom, o que a senhora manda? Não mando não, só quero... prestar a minha última homenagem ao Fernandão, né? Dizer que Deus o proteja, Deus o ilumine, acolha num plano espiritual maior, porque foi nosso ídolo, é nosso ídolo, e assim a gente nunca vai esquecer o Fernandão. E mandar um abraço para todos vocês e pedir vocês que continuem sempre nos ajudando no esporte, porque os nossos dirigentes querem acabar conosco, né? Esse caso aí que vocês falou agorinha do empréstimo do dinheiro para o Goiás, eu sabia disso desde o começo, que o seu Ailê Pinheiro estava metido nisso, porque se ele não tivesse, ele tinha provado alguma coisa contra o Raimundo, nunca deram conta. Tá bom, tia Fia, tá dado o recado da senhora, tudo de bom e fica com Deus, viu? Continue assistindo a gente, tia Fia. Depois do intervalo, tem o Brasil Esportes com a Luciana Vitorino. O que foi na mão, Jean? Caiu de moto. Então tá bom, tá dado o recado. Use capacete, um abraço.